e 28. Capítulo 1, versículo 27 e 28. Eu vou começar a leitura. Quem quiser acompanhar aqui no telão, diz assim na minha versão: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus o abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Sujeitai e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém? Amém. Em Gênesis nós conhecemos a história da nossa criação, né? Deus criou todas as coisas, céu, terra, mar. Criou todos os animais que rastejam, os que voam, os que andam. Todos, peixes, né? E aí Deus criou o homem do pó da terra, do barro, moldou. Ali fez, a gente pode imaginar assim que Deus fez o barro, né, um boneco de barro somente. Não, mas Deus, Ele é muito soberano diante de nós. Então, creio eu que Ele fez os órgãos, fez tudo bonitinho, alguém já pensou nisso? Fez tudo bonitinho, depois soprou na narina do homem e deu fôlego de vida. Pois bem, passou-se um tempo, Deus fez a mulher. Primeira cirurgia da história. Primeira anestesia da história. Desceu sono pesado, desceu sobre o homem. Arrancou dele ali uma costela e fez a mulher. Quando ele tirou a costela, ele não tirou um órgão da frente, tirou um órgão do lado. Então ele tirou a costela do lado. Para quando ele fez a auxiliadora, elas têm que estar aqui, ó, do lado dele. Então foi assim que Deus fez. Assim a minha e a sua história não é do Big Bang, em qual células formou o homem e a mulher. Não é. Pois bem, assim Ele fez. E Deus estabeleceu a família desde a criação. Estabeleceu a família desde o início das nossas vidas. Então, queridos, o que eu quero te dizer? Que hoje você nasce com um propósito de adorar a Deus, de servir a Deus. Mas o segundo propósito da sua vida é construir uma família. Eu, quando era pequena, eu já sonhava em ter uma família, em ter filhos, em ter um esposo, uma casa. Porque eu tinha muitos exemplos, eu via, né, os casais, as famílias, eu presenciava isso, né? Então eu falava assim, eu quero ter uma família. E eu creio que se tiver um ou outro que aqui dentro não pensa da mesma forma, ou tenha já pensado, ou pensa para o futuro, é assim a nossa história. E aí nós venhamos para a Bíblia. Nós venhamos para a Bíblia. Existe esse propósito de família. Então, o que Deus fez? Então, eu vou deixar... Claro que depois veio o pecado, veio toda essa história, né? Mas essa história do pecado fica à parte. Nós vamos falar sobre família. Então, nós conhecemos aí algumas histórias que o nosso Senhor deixou na palavra dele, que servem muito de exemplo de superação, exemplo de fé, exemplo de força, exemplo de sofrimento, mas exemplo de vitória. E um deles que eu vou estar falando para vocês foi Abraão. Abraão, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele estava ali fazendo a vontade de Deus, servindo a Deus, mas faltava algo dentro da sua casa. Tinha posse, tinha sua esposa, Sara, mas faltava algo naquela casa, faltava algo naquela família. E aí ele pensava e pedia, orava, clamava: Senhor, dai-me um filho. Dai-me um filho. Ali ele teve um filho, mas o filho da promessa. Nós vamos para o filho da promessa. Então Deus concedeu a ele um filho, debaixo de muita oração. E Deus provou a fé deles naquele momento. Deus mostrou a ele que ele era o Deus Todo-Poderoso e que ele podia conceder esse grande pedido na vida deles. Vamos abrir nossas Bíblias em capítulo 21 de Gênesis. Nós vamos ficar aí um tempinho aí em Gênesis. Capítulo 21 de Gênesis. Capítulo 21 diz assim:
E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor Sara como tinha dito. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, e ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs o filho que lhes nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo para ir. Todo aquele que ouvir se irá comigo. E disse mais: quem direi a Abraão que Sara daria de mamar a um filho? Pois lhe dei um filho na sua velhice. E nasceu o menino e foi desmamado. E então Abraão fez grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Então, naquela época, precisava de um tempo, né, para a criança, porque eles pensavam assim, que em algum momento, antes da criança ser desmamada e passar a comer comida forte, a criança ainda era muito fraca. Então, no dia que ele foi desmamado, que ele passou a comer alimento sólido, ele deu um banquete para aquela criança. Então, nós trazemos para os dias de hoje, quando nós estamos felizes com nossos filhos, quando nós queremos agradar os nossos filhos, muitas das vezes nós damos um banquete, um almoço. Também uma data muito comemorativa que nós fazemos de festa é o quê? O aniversário. A data tão esperada por qualquer criança, né, que já esteja grandinha e que entenda que uma festa de aniversário é um presente muito bom que os pais dão. Um bolo, um parabéns, às vezes precisa ser só um bolinho, mas a alegria que eles sentem no coração é tremendo. Então, entendemos que esse jantar seria o quê? O aniversário dele, né? Então, nós pais e mães que aqui nesta noite estamos, quando nós presenteamos os nossos filhos, nós dizemos para ele assim: filho, filha, você é especial. Você é especial. Então nós precisamos mostrar isso, esse carinho, esse afeto de alguma forma. Porque o Pai, o nosso Deus, quando Ele criou Adão e Ele viu a tristeza, a necessidade de criar uma mulher, Ele criou. E quando Ele viu a necessidade, e essa mulher teve filhos, Eva teve filhos. E aí quando Deus olha para Abraão e vê que ele não tem filhos, e Deus abençoa e dá filhos, um filho a ele, né? Que se tornaria naquela época uma grande geração, uma grande nação. Então isso acontece na vida de Abraão. E Abraão agradece, Abraão serve e passa o legado para Isaque. Abraão, gente, ele teve fé. Ele teve e acreditou. E ele agradeceu. Agora o que eu trago para nossas vidas nesta noite: quantas vezes você tem agradecido a Deus? Você precisa agradecer a Deus constantemente com as pequenas coisas. Você precisa agradecer. Deus precisa ver o seu coração contrito e grato. Você precisa agradecer por tudo que Ele supre na sua vida, pelo pão que Ele coloca na sua mesa, pelo alimento que Ele coloca, pelos filhos que Ele te deu. Não importa se é aquela criança que dá trabalho, se é aquela criança peralta, danada, agradeça, porque é uma bênção maior quando Deus te concede um filho. E eu quero te dizer, filho, filha, se Deus te deu uma bênção tão grande com uma mãe, com um pai, às vezes na nossa geração, na geração antiga era muito difícil os pais se separarem, mas hoje em dia não, hoje em dia os pais se separam. É compreensível? Porque nem todos moram em um lar cristão, conhecem a palavra de Deus, entendem a necessidade que quando Deus une duas pessoas, elas não podem se separar, mas não tem problema. Nós entendemos, compreendemos, mas quando há presença, quando há Espírito Santo, não importa se há vícios, eu larguei por vícios, eu larguei porque me agredi, larguei por... Não, a presença do Senhor, ela transforma, e ela restaura e ela renova. Tenha fé. Mas aqui eu não estou te dizendo para viver no sofrimento, porque Deus não quer que ninguém viva no sofrimento. Deus é amor e Ele nos ama, e Ele cuida, e Ele protege, e Ele guarda. Entregue no Senhor, entregue nas mãos do Senhor, e ore, e busque, e sirva, e medite na palavra do Senhor dia e noite, diz aqui a palavra dele. Mas nós precisamos agradecer.
Quantos filhos que vivem hoje sem a mãe? Quantos filhos vivem hoje sem a presença do pai, necessitando? Então, se você tem o privilégio de estar com a sua mãe, com o seu pai, agradeça. Não importa as brigas, porque mãe briga, eu brigo bastante lá em casa, eu tenho 3. Ponho de castigo, sim. Se às vezes é necessário corrigir um pouco mais severamente, eu corrijo, porque a palavra do Senhor diz que há necessidade muitas vezes de corrigir com a vara da justiça. É a palavra. Se não fosse necessário, o Senhor não tinha dito. Então, neste culto hoje, pode ser que não seja o que você espera, filho. Porque nenhum filho quer ser corrigido. Eu, na minha juventude, eu também não gostava muito de ser corrigida. Mas, muitas das vezes, e eu acho que quase sempre, eu sempre abaixei a cabeça. Às vezes retrucava sim. Mas sempre entendia que o que minha mãe queria era o melhor para mim. E eu vou compartilhar algo para vocês sobre a minha vida particular de quando eu era criança. Meu irmão está aqui, ele sabe, ele lembra. Mas por que eu trouxe essa palavra para vocês? Não porque eu sou coitadinha, não. Nossa, coitadinha. Sempre que eu falo do meu passado, a Sara chora. Que ela não acredita, né? Que certas coisas aconteceram na minha vida. E certas coisas eu acho que aconteceram também na vida de uma mãe ou um pai que aqui esteja. Porque o nosso passado é muito diferente do nosso presente. E eu creio que essa juventude aqui, quando for maior, de tiver filhos, será diferente da juventude no momento que eles estão vivendo agora. Então, quando eu era criança, alguns irmãos já conhecem, já sabem, mas como nós vamos falar de família, eu vou falar nesse momento para os filhos. Prestem muito bem atenção, filhos e filhas. Na minha infância, os meus pais se separaram. Sim, se separaram. Eu vivi um tempo na casa de parentes, com meus irmãos. Depois eu passei a viver com meu pai, com a minha mãe. Depois eu passei a viver só com meu pai. E aí meu pai precisava arrumar uma esposa. Então ele ia, conhecia alguém, ia morar lá em casa. Só que nem sempre essas esposas que ele levava eram esposas tão mansas e queriam e amavam os filhos dele. Então o que acontecia? Eu estou falando só de mim. Então em certos momentos eu era danada, gente. Como eu era danada? Era peralta. Eu aprontava. Eu jogava bola na rua, eu brincava de rouba-bandeira, de pega-pega, de esconde-esconde. E eu ia para a rua e tinha que fazer as coisas. Eu fazia male-male e rua. E aí quando eu voltava o chicote estralava. E aí no outro dia, pensa que eu aprendi? Não, no outro dia de novo. Fazia ali as coisas, minhas obrigações de casa e rua. Quando eu chegava, o chicote estralava. Hoje eu entendo que eu fui peralta, tive infância, brinquei bastante, aprontei bastante. Mas nesse meio dessa infância, o que aconteceu? Chegou uma certa pessoa lá em casa e ele disse assim: olha, não dá para ficar com ela. Tem que dar um jeito. E aí eu fui dada para uma família, uma outra família. E aí eu fiquei lá um tempo. E aí eu era peralta, porque eu também não queria ficar bom ou ruim, eu queria ficar na minha casa. Então aí o que eu fazia? Fugia umas 2 vezes. Na terceira vez, fugi a primeira, aí fui dada de novo. Aí fugi de novo, fui dada de novo, porque cada vez ela me dava para uma família mais longe. Eu tinha aí no torno de uns 7 anos, mais ou menos, 6, 7 anos, 8 anos. E aí, cada vez ela me dava para uma família mais distante. Aí, um certo dia, meu pai falou assim: arruma as coisas que eu vou te levar. Meu patrão está precisando lá de uma ajuda, eu vou te levar para ficar na casa dele. Arrumei, né? Bolsa não, é a sacola. Arrumei a sacola e saí. E aí, ele saiu, foi para o ponto de ônibus e eu observando, porque eu gravava o caminho. Né? Eu falava assim: eu vou ter que gravar o caminho para poder voltar. E aí eu peguei no ponto de ônibus, eu olhando assim, meu Deus, o ponto de ônibus. Aí entrou no ônibus e eu gravando as lojas. Só que aí começou a demorar. Demorou 20, meia hora, quase 1 hora para chegar. Aí eu falei assim: eu não vou conseguir voltar. Não vou. E eu ficava pensando. Ali eu fui para aquela casa, fiquei. Eles tinham mais 3 filhos lá para ajudar. Eu ficava para ajudar. Então fiquei lá naquela casa 1 mês, 2 meses, tramando um jeito de fugir. Tramava, gente, queria fugir. Mas lá eu tinha muito medo, era uma família de condições melhores, então lá eu ficava. 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, e chegou 1 ano. E o desespero começou a bater. 1 ano. Eu não ia para a escola nesse 1 ano, porque tinha que virar o ano para mim poder começar a estudar lá. Aí um certo dia entrou uma família, uma parenta dela e falou assim:
Nossa, Graça, eu lembro o nome dela. Graça, eu estou precisando de uma pessoa lá em casa. Você não quer me dar, menina? Aí eu olhei assim, eu falei, meu Deus. E eu já orava a Deus, viu? Mas gente, criança, 7, 8 anos, eu orava muito, eu falava muito com Deus. Eu não entendia, eu não sabia, mas eu falava muito com Deus. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a falar ali com Deus e ela falou assim, ele me chamava de Catiana. E aí ela falou assim, Catiana, a minha irmã está precisando, então você vai morar com ela um tempo. Só que ela morava no interior. Aí eu falei, e aí que eu não volto mesmo para casa? Tá, foi embora. Aí, gente, passou uma semana. Final de ano, né? E eu ali em oração. Eu subia, era de laje a casa lá, eu subia e ficava lá em cima orando, escondida. Um certo dia eu orava. Um certo dia, quem chegou no portão? Não sei se meu irmão lembra, mas chegou ele e o filho da minha madrasta no portão. E faltava poucos dias para mim ir embora. E aí ele falou assim era um sábado ou um domingo, uma coisa assim. E aí ele falou assim, olha, eu vim buscar ela, porque o meu pai mandou. Que nada. Meu pai não mandou ele me buscar. E ele sabia onde era, porque meu pai era caixeiro. E ele ia, muitas das vezes, nas viagens com meu pai, então ele sabia. E ele chegou lá, eu vim buscar ela. Gente, meu coração acelerou tanto. Acelerou tanto. Eu acho que se alguém pegasse na minha mão, ia sentir. Eu fiquei gelada. Eu fiquei tão gelada que eu tremia. Porque ele não sabia. Mas Deus sabia. E naquele momento, ele falou assim, arruma suas coisas. Eu nem peguei rede, porque lá a gente dormia em rede. Só peguei, acho que 3 peças, 4, joguei dentro de uma sacola aí, ó. E nós fizemos um caminho assim, a pé, por dentro do mato que tem lá, onde tem do Ibama. E nós fomos para casa. Quando chegou em casa, que a minha madrasta me viu, ela me deu a surra. Tudo bem, lá eu fiquei. Essa foi a última vez também. E lá eu fiquei, mesmo sem a vontade dela. Minha mãe veio, naquele ano mesmo, naquele final de ano mesmo, minha mãe viajou e foi me buscar. E minha mãe não sabia do que tinha acontecido, mas Deus sabia. E ela foi me buscar e me trouxe, e eu vim morar com ela aqui em São Paulo. E de lá para cá, foi uma longa história, mais uma vida mais tranquila, mais saudável, né? E aí hoje eu estou aqui, por honra e glória do Senhor. E o que eu quero te dizer com isso? Por que eu te contei essa luta? Porque aqui a vida de Abraão não foi só flores. A vida de Isaac não foi só flores. A vida de muitos aqui na palavra do Senhor, de Moisés, a vida de... Eu coloquei aqui alguns exemplos para você entender que na vida há lutas. Na vida de Jacó não foi diferente, houve muitas lutas. E eu sei que na tua vida também tem lutas. Mãe, pai, eu acredito que tenha muitas lutas na qual você olha para Deus e fala assim, Senhor, será que não vai passar? Senhor, mas a luta está sendo tão grande. Será que não vai passar? Mas eu quero te dizer nesta noite que o Deus Todo-Poderoso que ouviu o meu clamor naquela época é o mesmo Deus de hoje. E Ele ouve o teu clamor. Ele ouve você clamando pelo teu filho, pela tua filha, pelo teu marido, pela tua esposa, pelo teu vizinho. Eu não sei qual é a tua luta. De repente quem está sentado do teu lado também não conhece. Mas eu quero te dizer que o Deus Todo-Poderoso, Ele conhece. Ele sabe. Ele esquadrinha o teu coração. E Ele sabe da tua tristeza, da tua alegria, das tuas lágrimas. Mas o que eu quero te dizer, que mesmo naquela época em qual eu não sabia como orar, mas eu já pedia, eu já orava, eu quero te dizer que você pode orar. Eu quero te dizer que você pode falar com Deus. E falar com Deus assim, como se estivesse falando face a face. Como se Ele estivesse aqui do teu lado. Como se Ele estivesse lá, você deitado, Ele estivesse lá de pé, olhando por você. Como se você estivesse num ônibus lotado, lutando para ir trabalhar. E naquele meio ali Ele está. No teu trabalho onde você sofre perseguição, não sei. Dificuldades eu não sei. Mas ali Ele também está. Ele está contigo. Ele é por você. Mas eu quero te dizer, o Senhor, Ele está paradinho. Mas você tem clamado? Eu quero te dizer, você tem pedido ao Senhor que Ele faça algo na sua vida?
Você precisa pedir, porque se você pedir, se você entregar, Ele vai fazer. Deus não é surdo, não é cego, e Deus tem prazer em te abençoar e em me abençoar. Então, quando as coisas vierem na sua vida, após você clamar, após você pedir, após você estar ali no Senhor, pode ter certeza que você pode dizer assim: foi o Senhor, porque agora eu clamei a Ele, eu não lutei com as minhas forças. Pastor, eu não lutei com as minhas forças, eu não lutei com as forças de ninguém, eu lutei com as forças do meu Deus. E Deus, Ele é comigo, Deus, Ele é contigo, Deus, Ele é contigo, criança, Deus, Ele é contigo, jovem, Deus é contigo. Vamos abrir nossas Bíblias lá, continuando em Gênesis, capítulo 25. A palavra do Senhor diz assim: que Jacó foi uma pessoa perseverante, cheia de amor. Moisés foi uma pessoa ungida, líder de nações, conduzia o povo de Deus. Mas nós chegamos a um ápice tão grande de obediência, tão grande, que foi quando Maria disse sim para o anjo. Quando o anjo chegou e visitou Maria e falou a promessa que Deus tinha, Maria disse sim para o anjo. Aí veio José, Maria contou o sonho e José disse sim para Maria. E aí José, além de dizer sim para Maria, disse sim para o Senhor nosso Deus, que Ele ia cuidar, que Ele iria direcionar, que Ele ia orientar, que Ele ia alimentar o filho do próprio Deus. Aí o sinal de obediência, de fé, é o ápice da história, porque ali naquele momento viria Jesus, o Jesus Cristo, aquele que seria a ponte entre Deus, entre nós e Deus. Jesus seria aquele que iria levar os nossos pedidos. Jesus seria aquele que ouviria e levaria ao Pai a nossa necessidade. Porque quando nós orarmos, quando nós buscarmos uma cura, uma porta de emprego, nós orarmos assim: Jesus, me ajuda. É Jesus que vai até o Pai. Pai, tem uma Maria lá embaixo, tem um José, tem um Pedro, tem uma Marcela, tem um João, não sei, tem todos que aqui estão clamando por Ti, Senhor. E eles querem, Senhor, uma bênção tal. E o Senhor, Ele vai conceder. O Senhor, Ele vai ouvir, Ele vai conceder, porque vocês estão pedindo em nome do Filho dEle, em nome daquele que veio e que sacrifício maior fez por mim e por você. Então Ele vai conceder. Mas Ele também, Ele nos ensina através da palavra dEle. Jesus, Ele veio, a maior parte, Jesus, Ele está lá desde Gênesis, viu? Aí a gente lê a Bíblia e fala assim: Jesus só está no Novo Testamento. Não, Jesus já está lá desde Gênesis. Porque quando Deus fala assim: nós. Ele não está falando só dele, Ele está falando dele, do Filho, do Espírito Santo. Então Ele fala já que Jesus já existia. E Jesus vem e morre por mim e por vocês na cruz do Calvário. E faz tamanho sacrifício que nem eu e nem você, por mais bom que sejamos, conseguiria fazer. Nós não conseguiríamos fazer. Capítulo 25, versículo 24, diz assim, com relação a Jacó: e cumprindo-se os seus dias para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Aqui está falando de Rebeca dar à luz. São famílias que nós estamos citando, famílias que constituíram uma família. Se não for dessa forma, não tem como constituir uma família que agrade a Deus. Uma família escrita baseada na palavra de Deus. Uma família que agrade a Deus. Tem que ser desta forma como Deus prevê para mim, mulher criada por Ele, para você, homem, criada por Ele.
criado por Ele. É desta forma. Nós temos na história algumas exceções, que algumas mulheres não podem ter filhos, homens não podem ter filhos. Mas hoje nós temos uma tecnologia tão avançada. Hoje nós temos tantos filhos órfãos que precisam de pais e mães, né, que nós podemos adotar. Eu tenho um sonho, já falei pro pastor, que eu tenho um sonho ainda de adotar uma criança. Porque existem tantos, eu fico olhando para o meu passado, então existem tantas crianças que necessitam de um pai e de uma mãe que possam oferecer afeto e carinho. E por que não? E por que não? Então eu penso, e se você tem um desejo, faça. Porque você vai levar o lar para uma criança e vai levar felicidade para ela. Existem alguns pilares que nós precisamos obedecer diante da palavra de Deus. Diante da família, nós temos alguns pilares, e esses pilares, eles precisam acontecer. Quando esses pilares não acontecem, geralmente existem famílias muito conturbadas, existem casais muito conturbados. Mas o que você quer dizer, pastora? Você não briga? Você não briga com o pastor? Nós brigamos, nós nos desentendemos, é homem e mulher, pensamentos diferentes, né? Ideias diferentes, nós brigamos, porque é normal um casal, irmão briga, primo briga, mãe briga. Por que como casal nós também não brigaríamos só porque nós somos líderes espirituais? Não é assim que funciona. Até mesmo para que haja uma união, para que haja uma conciliação, um entendimento de pensamentos, nós precisamos às vezes ter essas contendas de diferenças, que eu costumo dizer, os choques. Mas nada que sentando nós não venhamos conversar, nós não venhamos nos entender e colocar o ponto de vista um e do outro. Tem que haver diálogo. Nas famílias não tem diálogo. O homem, marido e esposa não conversam mais. Filhos e pais não conversam mais. Não fala, olha, eu estou triste por isso. Mãe, pai. Lá em casa nós temos uma relação muito aberta. A mais velha está ali, trabalhando lá atrás. Mas se ela não gostar de algo que eu faça, de algo que ele faça, ela vem e fala: pai, o senhor errou. Mãe, a senhora errou. Olha bem o que aconteceu. E ela conta a história e nós vamos refletir. E muitas das vezes, realmente, nós estávamos errados. Porque mãe erra, gente. Pai também erra, gente. Então nós precisamos entender e compreender o ponto de vista do filho, da filha. Ouça o teu filho, escute, porque às vezes o teu filho, a tua filha está clamando, e você numa correria muito louca de trabalho, de casa, de olhar se ela foi para a escola, se ele foi para a escola, esquece de uma essência. E sabe qual é essa essência, pai, mãe? Sabe qual é essa essência, filho, filha? É o amor, é o afeto, é o carinho que precisa ser dado. E muitas das vezes, nós às vezes, os antigos, os filhos, hoje os pais mais das antiguidades, não sabem dar afeto. Eu falo para mim, eu sou meio bruta assim, sabe? Mas eu sei que os meus filhos precisam de carinho. E tem hora que elas vêm e a gente está cansado. Mas a gente tem que compreender. Mãe, compreenda. Dê um abraço. Quando foi a última vez que você abraçou teu filho, mãe? Tua filha, mãe? Quando foi a última vez que você disse assim: filha, filho, eu te amo? Quando foi a última vez que você falou assim: ó, menino, tu dá trabalho, menino. Tu é um abençoado, mas eu te amo. É assim que Deus faz comigo, com você, filho e filha desobediente. Porque nós somos desobedientes. Deus ensina, Deus mostra, e nós desobedecemos, igreja. Deus diz: seja obediente a mim, meu filho. Ouça a minha voz. Aí está a minha palavra. Dentro da casa do Senhor, Ele manda, Ele te dá dons. Vai lá, me serve com teu dom. E aí quando precisa de você com teu dom, aí eu não posso porque hoje eu vou no cinema, pastor. Que isso? Papai está mandando a ordem para você e você não está obedecendo. Aí você lá em casa, o teu filho clamando por você, em vez de você chegar lá e falar assim: filho, eu te entendo, mas eu quero te dizer, eu te amo muito, mas você está errado e precisa ser corrigido.
Você está errada e precisa ser corrigida. Porque Deus é assim. Muitas das vezes nós pedimos, Pai, Deus. E Deus não dá. Sabe por que Deus não dá? Porque nós somos desobedientes. Deus não abençoa porque nós somos desobedientes. Nós não fazemos o que Deus manda. E aí a gente fica bravo, triste, chateado, porque nós lutamos de repente por uma porta de emprego, mas a gente chega e fala assim: irmão, ora por mim, pede oração lá na sua igreja, eu preciso de uma porta. Mas quantos currículos você foi levar? Aí não dá, né? Aí não dá. Ou, Senhor, meu Deus, eu estou com uma dificuldade no meu relacionamento, no meu casamento. Eu estou lutando aqui, Senhor Deus. Eu não quero largar, mas eu vou precisar largar. Mas aí você não é manso, você não é tranquilo. Você não fala com calma, com suavidade. Você não ouve o que o outro tem a dizer. Você não pergunta o que eu estou fazendo, o que não está sendo bom para você. Você não pergunta, você não fala, eu te amo, não importa as lutas que nós passamos, eu te amo, mulher, ou mulher, eu te amo, marido, nós passamos por luta, nós brigamos, nós discutimos, eu grito com você, mas eu te amo, marido. Quantas vezes tem relacionamentos que chegam no namoro, chuchuzinho, né? Chama de chuchu, chama de maçãzinha, benzinho, amorzinho. Passa 1, 2, 3 anos. Eita, mulher, sai daqui da minha frente que eu já não aguento mais te ver. Não é assim? Tem relacionamentos que é assim. Mas nós precisamos entender que é necessário ter este outro lado. É necessário que os dois andem juntos. Nós precisamos discutir para entender, compreender. Precisamos, mas nós temos que compreender o outro e também dizer o outro lado de afeto, de carinho, de amor também. E aí as coisas melhoram. Mas se nós não colocarmos, igreja, o Senhor no centro, vai ficar difícil. Se nós não colocarmos o Senhor no centro, não vai ser fácil. Sabe por quê? Porque qualquer casamento, eu contei aqui no começo, que quem constituiu a família foi quem? Quem constituiu a família foi quem? Deus. Quem constituiu a família foi Deus. Quem criou foi Deus. Mas por que dentro da família Deus nunca está? Por que dentro do casamento Deus não está? Por que quando você só está, você e o seu esposo, ou você e a sua namorada, noiva, esposa, Deus fica do lado de fora? Por que antes da discussão você não ora a Deus antes de falar? Eu oro. Uma vez ou outra, que Ele está aqui, Ele sabe que para mim me alterar, para mim dar uns gritos, é porque eu já orei. Se eu não der ser mais forte no meu tom, e Ele sabe que isso é muito difícil de acontecer, porque até na discussão eu vou com calma. Esses dias aconteceu, eu tive que me ouve, e Ele ouviu. E aí lá em casa é assim, se eu falar mais alto, Ele fala assim: eita, o negócio está feio, então já, ó. Aí Ele, ó, já dá uma volta ali pela garagem, já sai de perto, fala assim: eita, ela está muito brava, não é bom ficar, tá saindo faísca, o negócio está pegando fogo, vai. Não, Ele sai. Aí passa um tempinho, daqui a pouco Ele volta. Ele volta, aí já está tudo mais calmo. E aí a gente senta e conversa. E aí muitas das vezes a filha participa da conversa, porque a filha também, ela presencia, é a que mais presencia. E ela vem e fala assim: mãe, a senhora está errada nisso, precisa melhorar. E ela vem e ela fala, nós damos liberdade. Você tem dado liberdade para o teu filho falar? Para a tua filha falar o que está acontecendo com ela? Para a tua filha falar os sentimentos que ela está tendo? Esposa precisa ouvir o marido, marido precisa ouvir a esposa, pais precisam ouvir os seus filhos. Deus, Ele para, irmãos. Quando você para orar, Deus, Ele inclina. A Bíblia diz que Deus inclina os seus ouvidos para te escutar. E Ele é o nosso papai. Deus faz assim, ó, deixa eu ver ali o que Maria está falando. Ah, Maria está falando. Olha o que João está falando. Deus faz assim, ó. É Deus. E aí, você tem entregado, você tem pedido, você tem ouvido? Ouça, porque o Senhor diz, pela palavra de Deus, que Ele amou, e nós precisamos amar também.
E Deus diz que Ele é bondade. Nós precisamos ser bons também. A palavra do Senhor diz que Deus é justiça, então nós precisamos ser justos também com os nossos filhos, com o marido, com a esposa. Deus, Ele deixa essa palavra maravilhosa para cada um de nós. Vamos abrir em Efésios. Lá em casa o marido, ele fala bastante, né? Ele fala bastante, eu te amo. Ele fala bastante, ele é bem carinhoso. Eu sou mais bruta, assim. Eu falo, demora para me falar, mas eu falo. Viu, marido? Eu te amo, viu, querido? Eu te amo, você mora aqui no meu coração. E que a cada dia você, mesmo quando eu não falar, olhe para o meu olhar, olha quando eu fizer as coisinhas para você, às vezes não é eu falando, é só eu fazendo, dizendo, eu te amo, querido. Então precisa haver essa necessidade. Efésios, capítulo 5. Versículo 25. Olha aí, tudo que eu estou falando é baseado na palavra de Deus, viu, galera? Olha só, diz assim, ó, para vocês, maridos. Para vocês, maridos, amém? Amém. Só os maridos bem grossos. Amém, maridos? Amém. Glória a Deus. Diz assim, ó. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha aí, dá um glória a Deus. Eita Deus. Então foi Deus, aqui está dizendo, marido, Deus deixou a palavra para os maridos. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Aí, nesse contexto aqui, eu vejo os casais passeando na calçada, na rua. Aí, em vez dele jogar a esposa, que dá a vida por ela, ó, dá a vida. Aí, em vez da esposa ficar do lado da calçada, né? Aí, o homem fica na calçada para se proteger, a mulher fica do lado da rua. Que aí os carros vêm, passa fininho ali. Mas, peraí, eu tenho que guardar, eu tenho que proteger minha esposa. Então, mulher, vai para a calçada que eu fico aqui desse lado. Porque precisamos proteger, os homens precisam proteger as mulheres, precisam defendê-las, precisam cuidar delas. Hoje nós vivemos uma geração de mulheres fortes, né? Mulheres independentes que trabalham, que buscam ali ajudar em casa, que educam um filho, de olho no filho, com outro no trabalho. Nós vivemos nessa geração, é verdade, é preciso muitas das vezes, porque somos uma população que nós não temos tantas condições, os maridos, para só o marido trabalhar. Então é necessário que isso aconteça, não está errado, mas nós precisamos entender que diante da família há necessidade dessa parte, do homem fazer essa parte, mesmo que não seja, olha, você me ajuda, tudo bem, você me ajuda, mas eu estou aqui comparecendo também. Eu estou aqui te ajudando também. E aí eu entro para o outro lado, da mulher independente que trabalha, que pega ônibus cheio como marido, que vai como marido, que traz o sustento para casa como marido, e chega em casa e o marido não lava uma louça. Eita, que eles ficaram tudo agora, baixaram a cabeça. Não lava uma louça. A mulher cuida dos filhos, fiscaliza os filhos, trabalha, chega em casa cansada. Aí o marido chegou 10 minutinhos antes, dava para lavar a louça. O que ele faz? Eu estou cansado, vou para o meu cantinho do pensamento, refletir na caixinha vazia, e não lava uma louça. E a mulher chega cansada e tem que fazer tudo. Eu não sei se isso acontece na sua casa. Eu não estou dizendo que acontece, eu estou contando aqui uma história. Mas se acontece na sua casa, passe a ajudar a sua esposa. Passe a ajudar. Aí quando houver essa esposa, a palavra do Senhor diz que nós, esposas, nós precisamos ser submissas aos nossos maridos. Ah, mas como assim? Eu não vou baixar a cabeça para o meu marido. Não é abaixar a cabeça para o marido, ser submissa ao marido em qualquer situação que ele esteja errado, não. Seja submissa no Senhor. É no Senhor que tem que ser. Não é em qualquer situação que você vê que está errado. Mas também não grite, não brigue. Sente, olha, você está errado. Nesse momento eu não vou estar do seu lado porque você está errado.
Mostre a ele isso. Isso é diferente de ser submisso. Muita gente fala assim, mas a igreja fala que a gente tem que baixar a cabeça para o marido. Aqui não está escrito que você tem que baixar a cabeça para o marido. Aqui não está dizendo, a palavra do Senhor não diz assim, baixa a cabeça para o marido. A palavra do Senhor diz, seja submissa ao seu marido no Senhor. Isso quer dizer aqui, ouça o seu marido. Avalie a situação que o seu marido está colocando. Ajude o seu marido neste momento. Esteja ali, pronta a ajudar, a entender e a compreender. E se você estiver errada, mude. É assim que diz a palavra do Senhor. Seja submissa ao seu marido no Senhor. Já estou finalizando. Vamos abrir nossas Bíblias. Continuando aqui em Efésios. Só para confirmar o que eu acabei de falar. Efésios 5, 22. Que diz assim: vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Nós mulheres temos que obedecer a voz do Senhor. Temos que ouvir o Senhor. Temos que meditar na palavra do Senhor. E ele diz aqui, vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como no Senhor. Só esse versículo. Então o que eu quero te dizer, mulher, marido, esposa, filho, que existe um contexto muito grande de família, mas nós não podemos, igreja, aceitar qualquer situação de família que nós venhamos aí. A mídia hoje, a evolução da mídia com relação aos programas que mostram que conceito de família é separação, que conceito de família é filhos rebeldes que não obedecem, conceito de família são os filhos que olham para o pai e dizem assim, eu vou embora de casa. Filhos que olham para os pais e falam assim, quando eu arrumar meu primeiro emprego, eu não moro mais nesta casa. Aí arruma um emprego, vai embora de casa? Vai nada. Torra todo o dinheiro, né? Não vai não. Aí passa um tempo, torra o dinheiro, precisa do dinheiro, aí para quem vai pedir? Para a mãe e para o pai. Aí aquela situação lá atrás que falava assim, eu vou embora de casa. Caiu por terra. Porque quando a gente está chateado, bravo, com raiva, a gente fala coisas que não gosta. Filhos, a palavra do Senhor diz assim, sejam mansos. Obedecei os vossos pais no Senhor. Então, obedecei os vossos pais. Quando vocês obedecem os vossos pais, a própria palavra do Senhor diz assim, se você obedecer os seus pais, o Senhor acrescenta mais dias na sua vida. Eu já estou finalizando, eu só vou contar uma história. Um dos meus filhos falou assim para mim, mãe, um dos três, eu não vou falar quem foi, falou assim, mãe, quando eu tiver arrumar um emprego, eu posso ir embora de casa, porque eu tenho um sonho de comprar um apartamento e morar sozinha. Aí eu falei assim, vai, pode ir, benção. Mas nossa, a senhora não vai falar, a senhora não vai falar para mim não ir? Eu falei, eu não, tu quer ir, vai. Eu que vou te prender, arrume teu emprego, compre teu apartamento e tchau. Aí ela falou assim, nossa, achei que você ia brigar. Eu falei, brigar por quê, mulher? A vida é assim. Trabalhe, compre sua casa, seu apartamento e tchau. Aí sabe o que ela falou assim pra mim? Eita, já até entreguei. Mas mãe, deixa eu falar uma coisa pra senhora. Eu falei, fala mulher. Eu falo bem assim pra ela. Aí ela falou assim, mas e se eu voltar? Se eu quiser voltar? Eu falei, não, peraí. Aí a situação é diferente. Falei pra ela, é diferente, mulher. Presta atenção. Você arrumou seu emprego, você foi embora de casa, então fique por lá. Você arrumou seu emprego, comprou sua casa, seu apartamento, está independente, fique por lá. Nossa, mas você vai falar isso. Oxe, mulher, mas quem foi embora de casa não foi você que quis ir embora, não foi você que quis comprar, não foi você que quis ir. Eu não te obriguei, por que agora você quer voltar? Mas mãe, se eu ficar desempregada? E arrume outro emprego. E lá em casa não, agora saiu, agora sou eu e seu pai, acabou. A minha parte eu já fiz, eu já investi em você, então vai. Aí eu ainda falou assim para ela, e outra coisa, o meu investimento tu vai ter que me devolver um pouco, viu?
vai ter que me devolver um pouco desse investimento, porque tu é cara, mulher. Aí ela fala assim, nossa. Eu falei, nossa, o quê? Nossa, eu que pago tanta coisa. Aí ela falou assim, não, mãe, eu vou ajudar. E aqui lá em casa a gente tem um contrato de boca. E nós fizemos um contrato de boca, só, e já finalizo. E aí eu falo assim, eu custeio o teu gasto hoje, teu curso, eu te ajudo hoje. Assim que você arrumar um emprego, você vai custear o do seu irmão. Quem paga o curso do seu irmão é você. E ele vai crescer, e assim que ele arrumar um emprego, ele vai custear o da outra. Então eu custeio o seu, você o do seu irmão e o seu irmão da sua irmã. E aí vocês crescem, fica tudo resolvido e vocês podem ir embora que eu vou viver em casa. Aí ela falou assim ainda, e quando eu casar, eu posso trazer meus filhos para você criar? Eu falei, oxi, que história é essa, mulher? O filho é teu, cuide de você. Nossa, mãe. Eu falei, nossa, o quê? No máximo no final de semana para nós comer um almoço e você, vazar de casa. Você pariu, vai lá e crie. Ah, não, tá certo, mãe. Então, gente, nós precisamos educar os nossos filhos dessa forma. Que nós investimos nele, cuidamos deles, vigiamos, fiscalizamos para não fazer coisa errada. Para não usar droga, para não usar o álcool, para não entrar em relacionamento em furada. Nós estamos ali sempre olhando o juízo, na mente. Mas quando chega um certo ponto, eles têm que crescer e voar. E aí eles vão estar bem estruturados. Mas se nós acharmos que nossos filhos podem fazer o que eles quiserem, eles nunca vão sair da nossa casa. Pelo contrário, vão trazer mais gente para a nossa casa. E aí é briga, é confusão, e Deus fica de lado. E Deus não pode ficar de lado, irmãos. Deus precisa estar ali junto com você. Deus precisa estar com você na sua família, nos seus filhos. O Caleb fala assim para mim, quando eu deixo ele na escola, ele fala assim, mãe, obrigado. Ele fala, gente, toda vez que eu vou levar ele, eu acho que o pai dele é a mesma coisa. Ele fala assim, mãe, obrigado, vai com Deus, Deus abençoe. Ele fala todos os dias, quando eu deixo ele fala, Deus abençoe, mãe. Porque ele entende que tudo na nossa vida é Deus. E nós precisamos mostrar isso para os nossos filhos. Nós precisamos mostrar esse amor para os nossos filhos. Nós somos um reflexo, um espelho. E o que nós fazemos, os nossos filhos também vão fazer. Então, faça correto. Amém, igreja? Faça correto. Se você ainda não ouviu uma palavra como essa, se essa palavra falou assim para você, lá em casa está acontecendo tudo errado, passe a mudar a partir de hoje. Aí lá em casa eu grito, então fale com mansidão. Se lá em casa eles não me obedecem, filhos, passem a obedecer. Pais, maridos, se vocês brigam demais, passe a escutar, passe a ouvir. E assim o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. Amém? Então fique de pé que agora eu quero orar por você. Nesse momento, igreja, eu sei que às vezes foi uma palavra dura, mas é a palavra que nós, enquanto famílias, precisamos ouvir de vez em quando. E precisamos entender, sim. Porque aqui sou eu falando, mas o Espírito Santo vai aí ao teu coração e te convencer. E para você entender este propósito de Deus na sua vida, eu quero te convidar, você que quer aceitar Jesus, que quer entregar a tua vida para Jesus, que quer dizer assim, olha, a partir de hoje eu não quero mais essa vida de brigas, vida de contenda lá de em casa, vidas que eu não consigo escutar, que eu não consigo aconselhar, que eu não consigo olhar para o meu filho e dizer assim, filho, eu te amo. Eu te convido a vir à frente. Eu te convido a vir aqui à frente. Aqui você não aceita a mim ou você não aceita a igreja. Aqui você aceita Jesus, o Senhor que pode transformar. Esse é o Senhor que pode restaurar, que pode renovar, que pode te dar palavras e soluções dentro do teu lar, dentro do teu casamento. Então você que quer ter esta vida feliz com Jesus, que você venha à frente, que nós, igreja, vamos orar por você, que nós, igreja, vamos elevar ao altar do Senhor a tua vida. Mas às vezes bate uma dúvida no nosso coração. Não fique com dúvida não. Não fique com dúvida não, porque o Espírito Santo, ele bate a tua porta do teu coração. Então venha. Mas hoje foi a tua oportunidade. Foi a tua oportunidade